sem gravar, tá bom? Te aviso aí. Tá bom. Tá? Beleza, eu vou compartilhar a tela aí contigo, tá? Uhum. Ok. Tá visualizando aí a tela? Tô. Tá. Então, esse aqui é o problema que você tem, né? Isso. Você tem que encontrar, para esse circuito, os valores do resistor e do capacitor, para que quando você aplique aqui na fonte um degrau, tá? Aqui você vai aplicar um degrau. Quer dizer, o que é um degrau? É um sinal de tensão contínua. 1 sobre S, é isso? Isso, a transformada dele é 1 sobre S. Mas no tempo ele é 1 volts, tá? Tá. Entendeu? É 1 volt no tempo, por isso é um degrau, tá? E o degrau, U de T, ele se mapeia na frequência como 1 sobre S. Beleza? 1 sobre S é na frequência, tá? Então é 1 volts. Você tem aqui uma fonte de 1 volts com corrente contínua, tá? É isso que você vai aplicar nesse circuito. Beleza? E você quer medir aqui a sinal no capacitor. Ele não foi bem específico, mas eu suspeito que é aqui, tá? Porque geralmente eles tomam como saída a tensão do capacitor. Tá? Mas poderia ser também a tensão no resistor, né? Só que isso faltou aclarar um pouquinho aqui no exercício, beleza? Tá? E essa tensão do capacitor, se eu não tivesse o indutor, o que aconteceria? O capacitor se carregaria com a tensão da fonte, né? Ele faria alguma coisa assim e chegaria também a 1 volts e pararia a carga, se não tivesse o indutor, né? Certo? Mas como você tem um indutor, o que ele vai fazer? Se você tem 1 volt por aqui, mais ou menos, esse é 1 volt, ele vai passar de 1 volts, vai ter um sobressinal, vai oscilar próximo de 1 volts e depois vai ficar, vai tender mais ou menos a 1 volts no infinito, tá? Vai fazer pequenas oscilações aqui. Vai ser essa a resposta, tá? Então, se não tivesse o indutor, seria essa, ele se carregaria com 1 volts, mas como tem o indutor, ele pode passar de 1 volts, tá? E esse é o sobreimpulso máximo. Beleza? Esse é o que nós vamos chamar de MP. Tá? Esse é o sobreimpulso máximo. É isso que você está procurando. Então, você quer que esse MP seja de 20%. Tá? Isso. Então, quer dizer que se você aplicar 1 volts, vai chegar até 1,2. No máximo, no capacitor. No máximo que ele chega a 1,2 volts. Certinho? Beleza. Tá? E o tempo de estabelecimento, porque isso aqui oscila um pouco, né? Geralmente tem critérios diferentes. Tá? Mas é quando essa oscilação chega a 2% mais ou menos. Tá? É em torno aí de 2% do sinal de entrada. Então, aí a gente diz que se estabeleceu, né? Quando as oscilações baixam. Tá? Então, seria esse tempo que transcorre, né, até aquela oscilação ir para 2%. Beleza? Então, entendido. Esse é o problema que temos que resolver, né? Beleza. Como é que a gente resolve isso? Para resolver isso aqui, você tem que primeiro encontrar a função de transferência. Tá? E como é que é definida a função de transferência? Como a relação da saída versus a entrada. Tá? Ou, melhor dito, a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. Tá? Essa é a função de transferência em qualquer sistema Leite, quer dizer que qualquer sistema que seja linear é invariante no tempo. O que quer dizer que ele seja invariante no tempo? Que esse resistor, esse indutor e esse capacitor não mudam no tempo. Ok? Beleza? Tá. Esses sistemas, um circuito RLC, é chamado de sistema de segunda ordem. Tá? Por que de segunda ordem? Porque o polinômio da função de transferência, ele é de segunda ordem, é de segundo grau, o polinômio, né? Então quer dizer que o sistema é de segunda ordem, tá? E essa é a forma geral de qualquer sistema de segunda ordem, tá? É uma forma geral da representação. O que você tem aqui? No numerador, o que a gente chama de frequência natural do sistema elevado ao quadrado, tá? E no denominador, um polinômio em S, certo? E veja que esse S ao quadrado aqui está sozinho, né? Não está multiplicado por nada, está só S quadrado. Depois você tem 2 epsilon ômega n. Ômega n é o que chamamos de fator de amortecimento, tá? E aqui vai aparecer o mesmo que aqui. Beleza? Então, primeira coisa, nós temos que, para resolver seu exercício, encontrar a função de transferência daquele circuito.
Isso para ti é tranquilo? Oi? Sim, entendi. Tá? Eu não sei se é tranquilo para ti encontrar a função de transferência do circuito. Não é muito, não. Não é muito tranquilo. Você quer que a gente encontre ela primeiro? É, Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar encontrar a função de transferência desse seu circuito aqui. Tá? Deixa eu copiar aqui o seu circuito. Tá? E vamos lá. Vamos tentar encontrar essa função de transferência. Depois nós encontramos o restante. eu tô Tá? acompanhando aqui junto e escrevendo também. Oi? Ah, tá escrevendo Acompanhando. também, né? Uhum. Ah, tem que ser, né? Sim, sim. Praticando que... Isso, praticando que você aprende aí. Exatamente. Ah, Tá? Então, quer dizer, veja bem, a função de transferência vai estar dada por essa relação, né? A saída nossa aqui, qual seria? A nossa saída é a tensão no capacitor, correto? no caso... Aham. Ah, mas E aí, a gente quer descobrir o R e o C, né? isso, mas para Capacitor, você... né? Não, mas primeiro pense assim. Você primeiro, para você pegar o R e o C, você primeiro precisa fazer alguma coisa antes. Então, esquece aquilo primeiro e vou pensar Uhum. só na função de transferência. Ah, entendi. Entendeu? Depois que a gente tem a função de transferência, aí a gente começa a olhar esses parâmetros aqui. Quem é o fator de amortecimento? Quem é a frequência natural? Quem é o tempo de estabelecimento? Tá? E todas essas questões. Tá. Beleza? Tá? Então, só para a gente começar, tem que encontrar a função de transferência. Tá? E como é que... Então, o que eu defino como função de transferência? A saída, a transformada de Laplace da saída sobre a entrada. Quem é a saída? A tensão no capacitor. Quem é a entrada? É a tensão dessa fonte que eu coloquei aqui. Tá? Aqui no caso, ele te falou que era um degrau. Beleza? Uhum. Tá. Então, nós vamos... para encontrar a função de transferência, nós vamos fazer a lei de Kirchhoff desse circuito. Nós temos na entrada a fonte VI, a malha aí, né? Se nós percorrer a malha, nós temos a fonte aqui de entrada, que eu chamei aqui. Ah, eu chamei de U, né? Vamos chamar de U. Vamos chamar de U, tá? U menos a queda no resistor, que daria dado por R vezes a corrente, correto? Sim? Isso eu não... Ah, tá, porque daquela a gente tá falando daquela extensão. Isso, que é a tensão do capacitor. Eu estou fazendo a malha aqui do circuito, ó. Ah, entendi. Ah, entendi. Então, começa com a tensão U, que eu apliquei aqui nessa fonte, menos R por I, menos a queda no indutor. Qual seria a queda no indutor? É L vezes a derivada da corrente a respeito do tempo. Tá? Uhum. Não sei se você está lembrado, mas o resistor, Sim. ele se opõe à passagem da corrente. E o indutor, ele não se opõe à passagem da corrente. Ele se opõe a variações na corrente. Tá? Então, se a corrente varia, ele age. Tá? E menos a queda no capacitor, que nós estamos chamando de Y, né? Uhum. Tá? A saída, né? Exatamente, Y. Tá? Então, isso aqui, segundo o Kirchhoff, tem que ser igual a zero, né? Porque eu percorri toda a malha. Beleza? Ah, claro, né? Tá? Toda a soma do resistor e do indutor e da capacitor vai dar o valor da tensão. Exatamente. Voltei no mesmo ponto que eu parti, né? Então, quer dizer, a soma de Sim. todas as tensões é uma área fechada, todas as tensões é igual a zero. Tá? Daqui eu posso isolar o U. Né? Então, o U seria o R vezes o I, mais esse outro termo, né? Estou fazendo uma passagem de termo, mais o Y. Certo? Tá? Ok? Essa é a entrada. Agora, quem é a saída Y? Quem é a tensão no capacitor? É o Y, né? Como é que eu calculo a queda de tensão no capacitor? Tem uma equação geral que diz assim, ó, QCV, que quer dizer que a carga do capacitor é igual à capacitância C do capacitor multiplicado pela tensão no capacitor. Tá? Certo? Mas essa tensão no capacitor é o que nós estamos chamando de Y, correto? Sim. Sim? Então, a gente vai escrever Q igual a CY, porque mas Y, entenda, Y é a queda de tensão do capacitor. Beleza até aí? Sim? Ok. Mas veja bem, aqui nós estamos usando a corrente como variável, né?
E aqui nós estamos usando a carga como variável, então isso pode prejudicar um pouco, né? Daqui eu teria que o y, né, que eu estou procurando, é igual o Q sobre o C, tá? Uhum. Mas aqui tem o Q, a carga do capacitor, que é uma função aqui do tempo, né, Q de T, e aqui nesse lado eu tenho a corrente. Então eu teria que colocar essa carga em função da corrente. Então vamos pensar o seguinte, quem é que carrega o capacitor? É a corrente elétrica, né, que está carregando, está jogando cargas nas placas do capacitor, correto? Sim, sim. Sim? Então, quer dizer, essa carga, ela, na verdade, o Q de T, é como se você somasse todas as correntes. É igual à integral da corrente no tempo. Tá? É igual que o I de T diferencial de T. Tá? Então, isso que é o Q de T. Se o Q de T é a integral da corrente, então o Y, quem vai ser? O Y vai ser 1 sobre C, vezes a integral da corrente. A integral do I de T, diferencial T. Ok? Ok até aqui? Sim, Beleza? Então, nós vamos pegar agora essas duas equações. Tá? Ok? E essas duas equações para nós prosseguir para encontrar a função de transferência de circuito. Tá? Porque é o primeiro que temos que ter, né? Beleza? Com essas duas equações, vamos continuar trabalhando. Agora, veja bem... desculpa, eu acabei esquecendo o seu nome. Pablo. Pablo, desculpa aí, tá, Pablo? Bom, veja bem, Pablo. Aqui nós temos o 1, a entrada, e aqui nós temos a saída. E veja que a função de transferência se define como a relação entre saída e entrada, mas não no tempo, mas sim na frequência. Você está entendendo? Não é no tempo. Eu tenho que passar para a transformada de Laplace. Então, eu teria que fazer a transformada de Laplace dessa equação aqui. Tá? Como é que eu encontraria a transformada de Laplace? Suponha que esse U, que essa entrada seja genérica, seja um U de T. Então, a transformada dela é também um sinal genérico chamado U de S. Beleza? Se o I, se a corrente também é genérica, eu não conheço a função que representa a corrente, eu posso dizer que ela se mapeia também num I de S. Tá? E aqui eu tenho o L multiplicado pela derivada da corrente. Não sei se você lembra de transformada de Laplace, mas se você está derivando no tempo com condições iniciais nulas, então derivar no tempo é o mesmo que multiplicar por S na frequência. Tá lembrado disso? Tá, sim. Sim? Então, quer dizer, se eu quero a transformada, se eu digo que o I de T se transforma no I de S, a derivada do I de T vai se transformar no quê? Vai se transformar num L, S, I de S. Certo? Tá? Beleza. E mais esse I de T, né? Mais esse I de T que eu tenho que transformar ele, né? Mais esse Y, tá? Mais o Y. Agora o Y, veja bem, é 1 sobre C. Ele é integral da corrente, não é isso? Sim. Se derivar é multiplicar por S, integrar é o quê? Dividido. Dividir por S. Feito? Então, nós temos essa outra equação. Desculpa, que não é igual a zero não, tá? Que não é igual a zero mais não, né? Aqui não tinha que estar igual a da zero, tá? É igual U igual a isso. O U de S igual a isso. Beleza? Tá? Agora, veja bem. Agora eu vou colocar aqui e vou tentar encontrar essa função de transferência, tá? Vou colocar essa equação onde? Onde eu tenho o meu U. Aqui onde é que está o U, eu vou colocar o quê? R de S. E aqui faltou o I de S ainda, né? Aqui, ó, I de S. Tá? Eu tinha percebido, mas não quis falar. Isso, né? Então aqui eu vou ter I de S, que multiplica, eu posso colocar ele já em evidência, né? Não sei se você está vendo aí, mas ele posso colocar ali, que multiplica o R, mais o LS, e mais 1 sobre CS. Certo? Isso no U, né? No U. E no Y, quem eu vou colocar? Quem é transformado do Y? Esse último termo aqui, não é?
1 sobre CS e de S, né? Então, em vez de Y, vamos colocar isso aqui. Ok até aqui? Sim, sim. Beleza. Então, vamos agora trabalhar um pouquinho melhor essa equação. Vou copiar ela aqui, vou copiar num outro slide e vamos trabalhar um pouquinho melhor. Tá? Então, vamos lá. Agora que nós temos essa equação, vemos que vai se simplificar quem? O I de S, não é? Está no numerador. Vai ficar Só os parâmetros, né? Só os parâmetros, tá? Então, vou tirar o I de S daqui. Vamos tirar o I de S daqui. Certo? Tá. Certinho. Agora, eu vou fazer o quê? Aquele 1 sobre CS, eu vou escrever aqui no denominador o CS. Ó. Ele está no denominador do numerador. Então, olhe se isso aqui é o mesmo para ti. Ó. É o mesmo que eu escrevesse assim. Ó. Tudo isso. Eu estou só ordenando um pouquinho aquela equação, tá? Só ver aqui e aqui multiplicado por CS. Consegue entender essa operação aqui? Consegue entender que está aqui embaixo é o mesmo que está em cima? Ou seja, esse CS está no denominador, né? Então, eu posso colocar aqui no denominador, correto? Ah, tá. Entendi, sim. Sim. Agora eu posso como se fazer... estivesse multiplicando, né? Isso, né? É como que se eu multiplicasse numerador e denominador por CS. Ah, sim. Sim? Agora eu vou fazer a distributiva aqui, né? Esse CS eu vou multiplicar por R, vou multiplicar por LS e vou multiplicar por 1 sobre CS. Certo? Então, se o R eu multiplicar por CS, vai ficar RCS. Certo? Vou tirar o CS daqui, ó. Se o L eu multiplicar por CS, vai ficar LC, S quadrado, não é? Isso, por CS. E se o 1 sobre CS eu multiplicar por CS, vai ficar 1, não é? Sim. Certo? Agora eu vou ordenar um pouquinho esse denominador, esse polinômio do denominador. Surgiu um polinômio aqui, não é? Sim, de segundo grau ali. Segundo grau. Só que eu vou ordenar ele, tá? Eu vou colocar o termo quadrático primeiro, e depois eu vou colocar RCS, e vou tirar esse RCS daqui, ó. Eu ajeitei aqui já, tá? Bem, né? Beleza. Agora nós temos a função transferência no nosso circuito, tá? Vamos ver. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui no outro slide. E eu vou colocar para você aquela função de transferência genérica, que vale para todo o circuito da função de segundo grau, ó. Vamos pegar ela aqui, ó. Onde é que ela estava? Aqui, ó. Nós temos que chegar em algo parecido com isso, ó. É o que nos diz, ó. Para nós encontrar quem é o fator de amortecimento, nós temos que trabalhar com essa, ó. Sim. Sim? Ela é parecida? Claro que é de segundo grau, né? Só que veja que o termo S quadrado, ele tem que aparecer sozinho. E aqui está aplicado por LC, não é? Ah, é mesmo. Tá? Então, essa é a diferença, né? Então, quer dizer, isso é fácil de solucionar, não é? É só pegar e dividir numerador e denominador por LC, não é? Eu não ia pensar isso aí na hora, mas agora eu entendi. Entendeu, né? Sim? Então, aqui eu vou colocar LC, no 1 sobre LC aqui. Vou tirar o LC daqui. Vou fazer RC dividido LC. Se eu fizer RC dividido LC, vai ficar R sobre L. Isso. Se eu fizer 1 dividido LC, vai ficar 1 sobre LC. Certinho até aqui? Tá dividido, não é isso, né? Isso. Eu peguei e dividi todos os caras do denominador por LC, ó. E o numerador também. E o numerador também. Agora ficou igual, não é? A original. Certinho? Beleza. Agora que nós temos a função de transferência, veja bem que o problema pedia... Agora nós vamos atacar o problema que ele pedia para nós analisar o sobreimpulso, que fosse de 20%, e o que mais? E um tempo de estabelecimento que fosse de 1 milissegundo. Tá lembrado, né? Beleza. Agora que nós temos a função de transferência, vamos analisar algumas coisas. Ó. Esse epsilon que está aparecendo aqui, epsilon ômega n... antes disso, quem seria nosso R sobre L se nós relacionar essa equação com essa? Ó? É 2 que se ômega n. É que o R sobre o L, ou
olhando para as duas equações, eu tenho aqui 2. Vou só colocar aqui um 2. Vamos colocar esse cara. 10 epsilon ômega n tem que ser igual a R sobre L. Isso. Uhum. R sobre L, perfeito. E também eu tenho uma outra equação que eu sei daqui, que o ômega n, a frequência natural, é quem? É 1 sobre LC. É, na verdade, a raiz disso, né? Porque veja que aqui está o ômega n ao quadrado, né? Isso aqui é o Tá, claro. Ômega n é o quadrado, no caso. Isso, então esse aqui é o ômega n, então é a raiz de 1 sobre LC, né? Isso. Tá? Beleza. Então aqui nós poderíamos encontrar, né, o epsilon e o ômega n, tá? Em função do R, do L e do C. Beleza. Agora, esse epsilon se chama fator de amortecimento, né? E se ele é zero, o sistema então é considerado não amortecido. Zero seria não amortecido, seria esse cara aqui, ó, quando ele oscila eternamente, ó. Né? Tô vendo. Tá? Se ele está entre 0 e 1, o sistema é chamado subamortecido. Tá? Então, o subamortecido, qualquer 0 e 1, então ele tem uma oscilação e essas oscilações tendem a parar, que é o nosso caso. Tá? E se ele é igual a 1, o sistema é denominado criticamente amortecido, quer dizer que ele nunca vai ter sobressinal. Se ele é igual a 1, ele chega em 1 volts, né, que é o nosso impulso, né, esse aqui é a resposta ao degrau, e para. Tá? Ele não tem sobreimpulso, não tem sobressinal. Tá? Se o epsilon fosse 1, né? E se ele for maior que 1, o sistema é denominado superamortecido. Então quer dizer que ele nem chega aí às vezes a 1 volts, ele demora muito para chegar a 1 volts, né? Seria as linhas de baixo aqui. Beleza? Tá. Nessas curvas, nós vemos alguns parâmetros importantes. Um é o tempo de pico. O tempo de pico é o tempo onde ele acontece sobre o sinal máximo. Né? Se eu olhar aqui, seria que tempo isso aqui demora para acontecer, esse sobre o sinal máximo, pegando essa curva aqui, né? Quanto tempo ele demora para acontecer? Aqui eu poderia ver para esse exemplo, dá um pouco mais de 2 segundos, né? Mas para cada exemplo tem um tempo, tá? Isso seria o tempo de pico. Não é esse que ele quer, mas veja que o tempo de pico está relacionado com o nosso ômega n e nosso epsilon. Certo? O outro que nós temos é o sobressinal. O que é o sobressinal? É quanto isso aqui passa de 1 volts. Se eu apliquei na fonte 1 volts, quanto aquela tensão do capacitor vai passar de 1 volts? Isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é sobressinal. Tá? Esse é o sobressinal. No caso, tu quer lá um sobressinal de 20%, né? Tá? Então, é o valor máximo de pico da curva de resposta, expressa como uma porcentagem do valor em regime permanente, calculado como isso aqui, ó. Também é função do epsilon, não é função do ômega n, mas é função do epsilon. Tá? Que é o nosso fator de amortecimento. Beleza? Então, aqui, ó, sobre impulso. E aí você tem também o que você quer, ó, que é o tempo de estabelecimento, isso aqui, ó. Esse TS, ó. Quanto tempo você leva aí para chegar em oscilações próximas a 2%? Tá? Esse é o seu TS. Beleza? Se o critério é 2%, às vezes tem alguns professores que usam outro critério, né? Tu tem que ter esse cuidado também, né? Mas se o critério for 2%, o TS é isso aqui, ó. 4 sobre epsilon ômega n. Ok? Certinho? Beleza, então nós temos a fórmula para nosso cálculo. Lá nós conseguimos calcular o ômega n em função do R e do C, né? Você chegou a anotar aquelas fórmulas e também conseguimos calcular o epsilon, né? Tá? Então, beleza. Daqui nós vamos parar, nós vamos calcular esse TS aqui, né? Vamos fazer o cálculo desse TS, né? Primeiro tem que achar o TS para achar o que seria, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós tínhamos aqui as equações, ó. Aqui, né? O 2 epsilon ômega n é R sobre L e o ômega n é a raiz de 1 sobre LC. Tá? Então, vamos trazer essas equações e vamos comparar com essa. Tá? Vamos pegar aqui. Vamos trabalhar um pouquinho essas equações aqui, ó. Tá? O TS é 4 sobre o epsilon ômega n. Beleza? Se eu olhar dessa equação, eu já sei quem é o epsilon ômega n, ó. Epsilon vezes ômega n, quanto é? É o R dividido 2L, não é? Tá.
Certo? E isso aqui nós queremos que seja igual a quanto no problema? Ah, não, o TS é que nós queremos. Não, vamos calcular o epsilon ômega n. Então, o epsilon ômega n é R sobre 2L. Então, quanto seria o nosso TS? Eu vou substituir nessa equação branca aqui, né? O epsilon ômega n por R sobre 2L. Então, quer dizer que o nosso TS, o tempo de estabelecimento, vai ser igual a quanto? 4 dividido... Opa! 4 dividido todo esse... Entendi. Tá? Entendeu, né? Então, se eu fizer a conta, isso aqui vai ficar também igual a 8L sobre R, né? Uhum. E o R, o L, ele te deu no problema, né? Hã? O L, ele te deu no problema, não te deu lá? Sim. 1 Henry, né? Uhum. Se o L é igual a 1, então L igual a 1 Henry. Se o L é igual a 1 Henry, quer dizer o quê? Que seu TS vai ser igual a quanto? Se isso aqui é 1, fica 8 sobre R. Uhum. Então, no final das contas, e você quer que isso aqui seja 1 milissegundo, não é? Uhum. No ms. Tá? É isso mesmo. E para que isso aqui seja 1, o R teria que ser quanto? 8.000, não é? Se eu pegar 8 Isso. dividido por 8.000, fica 1. 1 milésimo, né? Tá, sim. Tá. Então, você já calculou... Oi? Ah, entendi. Entendeu, né? Entendi. 8K. O R tem que ser 8K. Certinho? Certo. Certo. Então, Tá. Então, você já calculou um dos parâmetros, o R, para ter um tempo de estabelecimento de 1 milissegundo. Beleza. Agora, falta ter aquele sobreimpulso de 20%. Tá? Você quer um sobreimpulso de 20%. É o outro critério. E isso vai depender do C. Tá? Deixa eu só pegar aqui a equação. Tem uma equação para isso. Eu sei qual que é. A por 20%. Ah, tá aí, ó. Essa aqui mesmo. Né? Uhum. Então, essa aqui é que você vai usar agora. Ó. Tá? Então, onde é que nós encontramos o R? Mas a gente não tem que se. A gente não tem que se. Aí seria para achar o que se, no caso. Eu tenho. O epsilon, né? Epsilon, chama de Epsilon. Deixa eu ver. Onde é que... aqui, sim. Aqui é que nós estávamos. Então, nós calculamos o R igual a 8K. Já temos o R. Então, veja bem. Nós temos essa equação do sobreimpulso. E nós temos que, com essa equação, calcular qual é o epsilon que nós queremos. Tá? Qual é o epsilon que nós queremos para obter 100%. Beleza? Então, nós temos que nosso sobreimpulso procurado é 20, né? Sim. Tá? Então, nós temos o quê? Que o E... Aqui é um pouquinho... dá um pouquinho de trabalho fazer isso aí, mas dá. Ó. Então, quer dizer que o E elevado na quê? Na menos epsilon π... Uhum. Epsilon... Eu tenho a fórmula aqui que dá direto já pronta. Ela fica o nosso epsilon é igual a raiz quadrada do MP, no caso, sobre π ao quadrado, né? Aí divide... tu quer colocar aí? Para não ficar mais fácil? Tá bom, deixa eu ver. O epsilon igual a... Quanto você tem aí? Deixa eu só colocar Epsilon aqui. Igual... raiz quadrada. Raiz quadrada. Aí tu vai colocar MP dividido por π. O MP dentro, e o π também dentro da raiz. É isso aí, assim. Tá. Assim Aí só? tudo isso ao quadrado. Vai, mas se eu pego a raiz e levo... Peraí, calma aí. Não, espera um pouco. Vai, coloca aí ao quadrado. O Aí MP depois e divide tudo o quê? MP, tudo isso aí, o MP ao quadrado, o MP dividido por π ao quadrado.
Aí depois vai dividir por 1 mais tudo isso de novo. Entendi. Ao quadrado, entendeu? Pode Ao ser. quadrado. Então, Ao tudo quadrado. dentro da raiz, né? Isso. Isso aí é o quadrado. E aí, tudo isso divide por quanto? Por 1 mais tudo isso de novo. Entendi. Aí vai dar o seu... É a mesma coisa que essa fórmula aí. Pode ser. Isolou o epsilon de lá, né? Pode ser. Mesmo. Pode ser. Ops. Estou fazendo o cálculo aqui, se eu não me engano, dá 0,456, mas eu vou fazer... Isso mesmo. Esse mesmo que é o epsilon. Eu fiz ele aqui. Então tá, então não precisa, nem precisa calcular, a gente já sabe. Beleza, mas o epsilon aqui dá igual a... eu fiz o cálculo aqui, que nós estamos no lado 16, né? Então eu vou comparar aqui com... aqui, no slide 16, deixa eu ver. É, 0,456, né? Tá. 0,456, beleza. Tá? Então, só vou tirar isso aqui. 0,456. Isso, aqui, ó. Então tá. Beleza. Então, por um lado, nós tínhamos aquela equação que o epsilon ômega n era R sobre 2L. Por outro lado, nós temos que o ômega n é 1 sobre o LC. E por outro, nós temos que o epsilon, para nós conseguir um sobreimpulso de 20%, o epsilon tem que ser 0,456. Certinho? Agora, nossa pergunta é, qual é o C que faria isso aqui acontecer? Tá? Qual é o C que faria com que o epsilon fosse 0,456? Tá? Agora, imagine, se epsilon ômega n é R sobre 2L, e eu colocar o ômega n dentro dessa equação, ou seja, essa equação do ômega n aqui dentro, em vez de ômega n eu escrever... bom, dessa equação aqui, como é que fica o epsilon? Dessa equação aqui, o epsilon é igual a R sobre 2L ômega n, não é? E se eu... Então, o epsilon é isso, não é? Epsilon é isso aqui. Beleza? E se eu substituir nessa equação o ômega n por raiz de 1 sobre LC, fica isso aqui, ó. R sobre 2L, raiz de 1 sobre LC, não é? Certo? Sim. Certeza? Acompanhou esse cálculo aqui? Estou entendendo. Tá. O R nós já temos, e o L também nós já temos. Porque o R nós calculamos lá, para ter aquele tempo de estabelecimento, ele era 8K, não era? Isso, 8.000. Então, nós só podemos mexer no C. Né? Então, quer dizer que se o R ele é 8K, veja bem, então nessa equação já tiramos o epsilon daqui, né? Podemos tirar esse epsilon. Nós sabemos nessa equação que o L é 1, então ele tira ele daqui, e o R é 8.000. Certo? Certo. Então, dessa equação também nós temos que, se eu fizer 8.000 aqui dividido 2, eu posso escrever 4.000 aqui e tirar esse 2 que está aqui, não é? Certinho. E posso mandar essa raiz multiplicando para o outro lado, não é? Claro, claro. Então, essa raiz de 1 sobre LC pode passar para lá multiplicando. Eu também podia fazer assim, ó, passar esse 4.000 aqui dividindo. Dividir aqui por 4.000. Né? Daí aqui eu tiro 4.000, coloco 1. E depois eu posso inverter dos dois lados. Tá? Posso finalmente escrever assim, ó. Que a raiz de 1 sobre LC a raiz de 1 sobre LC é, na verdade, o inverso disso aqui, né? É 4.000 dividido 0,456. Deixa eu só terminar de escrever, daí você olha se está certo. Conseguiu acompanhar aí?
Quase me perdi, mas você fez uma jogada aí de mestre. Né? Aqui, 1 sobre raiz de 1 sobre LC, né? E Sim, 0,45 sim. sobre 4.000. Então, se eu inverter aqui, né, escrever 1 sobre raiz de LC dividido 1, é o mesmo que 4.000 dividido 0,45, né? Sim, sim. Agora, essa raiz eu posso passar do outro lado como eu levar os dois lados ao quadrado, né? Sim, isso mesmo. Então, só para terminar de resolver isso aqui, né? Então, eu elevo os dois lados ao quadrado e tenho que 1 sobre LC. Ah, e o L é 1, né? O L já nem preciso mais escrever, né? Ah, sim, 1 sobre C é igual todo esse negócio aqui elevado ao quadrado. Sim. Elevar ao quadrado aqui. Quadrado. Eita, é um número grande aqui. É um número grande. Mas o C é 1 sobre esse número grande. Sim. Agora, de novo. Então... Vou inverter isso aqui de novo. Ó. Então, o C, na verdade, antes de fazer da calculadora, o nosso C tão procurado, é 1 dividido esse númerozão aí. É 1 dividido tudo isso aqui, ó. Eu já fiz aqui, mas eu tô querendo arredondar esse número aqui, mas não sei como tô pensando Não, aqui. não precisa arredondar, não. Agora faz isso aqui, ó. Se fizer 1 dividido esse número, vai te dar um número muito pequeno, né? É isso mesmo, dá 1,29 vezes 10 dá menos 8, mas estou querendo deixar ele Não, multiplica faz dividido por 10 dá menos 6. É isso mesmo que eu tô querendo fazer. 10 a menos 6 vai dar 12. 12? 12, 13. 129. Para mim, 29 vezes 10 dá... me deu 0,52 microfarads. É. Não deu isso, não? Deixa eu ver de novo. Tá, peraí. Estranho. Faz a conta aí. Vamos fazer 4.000. Deixa eu fazer de novo aqui, tá? 1 dividido por 0,456. 40.000, 0,456. Só esse número aqui me dá 76.946.752. O denominador aqui. Ah, tá. Ah, eu já fiz tudo. Tá, Deu agora 1 dividido 1,29. isso. É. E agora por 10 na sexta, deixa eu só ver. Ah, verdade, não dá 52, não. Não dá 52, não. Tá. É da 29. 0,013, dá pra dizer, né? 1,29. Dá pra 13, dá pra colocar 13. Vai dar em contas, deixa eu contar o zero pra frente aqui. 1, 2, vai pra frente, diminui os zeros, ou aumenta, deixa eu ver. Aumenta. Assim, ó. Eu quero... 0,013 microfarads, não é isso? pode ser isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai dar isso mesmo. 0,03 microfarads, isso mesmo. Daí dá 4.000, deixa eu só fazer de novo, dividido 0,456. Tudo isso elevado ao quadrado. Igual 76 milhões, 1 dividido esse negócio. Ou 13 nanos, né? Farads. Se eu multiplicar por 1.000, de novo, isso mesmo, 13 nanofarads. 13 nanofarads, isso mesmo. Tá? Se quiser, pode escrever assim, que C tem que ser igual a 13 nanofarads. Tá? E aí... Que sistema... aqui, 13 nanofarads, né? Então, a resposta seria que o resistor tem que ser de 8K e o seu capacitor de 13 nanofarad, considerando como estabelecimento oscilações abaixo de 2%. Tá? Uhum. Tem que aclarar isso, porque não todo mundo... Porque esse estabelecimento é um pouco subjetivo, né? Ele sempre está alcançando a atenção da fonte. Mas como está sempre oscilando, alguns tomam como estabelecimento 5% de oscilações abaixo de 5%, outros por 2%. Então, o mais comum é 2%, por isso a gente aclara aqui no exercício.
tá? Que você pegou 2%, tá? Ou seja, você calculou o tempo de estabelecimento como isso aqui, ó. 4 dividido epsilon ômega n. Certinho? Certinho. Ali, na dúvida do degrau. Ah, tá. Todas essas aqui são respostas ao degrau. Ah, tá. Tudo isso aqui... Oi? Entendi. Ah, não, a gente aplicou. Agora estou lembrando, no início a gente aplicou o degrau, tá certo. Sim. Isso mesmo. Tá? No início a gente aplicou o degrau, né? Tá? Uhum. Ficou bem claro. Se bem que essa função de transferência aqui, ó, essa função de transferência que nós chegamos aqui, né? Aqui, né? Aqui eu até vou ressaltar ela, né? Porque essa aqui é a função de transferência, ó. Tá? Ela é quem? Ela é a transformada de Laplace da entrada sobre a saída. Não importa qual entrada, entendeu? Não importa se essa entrada seja um degrau, um impulso, uma senoide. O que você colocar lá, a função de transferência é isso. Beleza? Entendi. Só que essas outras equações, essas respostas aqui que nós estamos analisando sobre impulso e tudo isso, é resposta ao degrau. Só valem para o degrau, entendeu? Não para outras entradas. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, essas equações que nós temos aqui, que o tempo de pico é π sobre ômega n, isso aqui é tudo para resposta ao degrau. Tá? Entendi. Tá? Isso aqui, tá? Tudo resposta ao degrau sobre impulso é isso? Resposta ao degrau. Não, porque uma senoide nem teria muito sentido falar sobre impulso, por exemplo, né? Entendi. Sobre sinal. Tá? Sobre sinal. Tá? Então, ó, por que a resposta ao degrau? Ó? A saída, a tensão do capacitor, ela tende também a um degrau, né? A entrada é um degrau. Mas o capacitor, o que ele faz? Ele se carrega, passa um pouco de 1 volts, por quê? Porque o indutor ainda joga a tensão nele. Depois ele se descarrega no indutor, ele vem abaixo de 1 volts, e ele oscila, né, em torno de 1 volts, e no infinito ele estaria atingindo 1 volts. Entendi. Tá? Agora sim. Agora sim, né? Não. Eu ia perguntar, o senhor, tu também dá essa parte de aula de negócio de polidominante, essa parte também conhece Sim, conheço sim, um pouco sim. bastante. Uhum. Bastante. Não vai ser hoje, mas eu acho que eu vou precisar falar contigo aí. Respeito, eu tô fazendo um trabalho ali, até achei, só que não tá convencendo, né? Sabe Aham. quando tu não tá firme no assunto, então Aham. tem que estar bem certinho no que eu tô fazendo, senão fica meio vago assim. Aham. Mas eu acho que é isso então. Aí, Ah, tá. Eu vou te aí passar vou te passar o Pix aí, se você puder fazer, tá? claro. Aí tu me passa e também manda um vídeo. Ah, sim, eu vou parar aqui o vídeo, exatamente. Eu vou parar aqui a gravação. Eu Eu vou, nem lembrei que eu tava eu, gravando aqui. Eu vou parar aqui a gravação, tá?